Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê, e dependendo do peso do vídeo, também no canal do YouTube O Farol do Brasil. O tema de hoje é bastante interessante, porque nós vamos abordar a manifestação dos agricultores pela Europa. Esse movimento começou na Alemanha, mas se você for observar e lembrar, começa antes ainda na Holanda, há pelo menos 2 anos atrás, quando os agricultores começaram, e os produtores também, né, de carne bovina e suína, começaram a ser perseguidos aí por causa da agenda ambiental. Você não vai ver essas notícias na mídia corrupta do Brasil e de outras partes do mundo. Em alguns lugares você ainda pode até chegar a encontrar, mas vai ter bastante distorção. Então hoje nós vamos abordar neste nosso pequeno documentário, dividido em 2 partes, hoje então a parte número 1, sobre a manifestação, né, dos agricultores pela Europa. E é bem interessante mostrar que essas manifestações começam agora com mais peso na Alemanha e tem aí um motivo, tem uma motivação, né? Então, começa na Alemanha agora em 2024, no comecinho do mês de janeiro de 2024, supostamente pela medida governamental que estabelecia o fim dos subsídios ao diesel, gasolina e máquinas agrícolas, ou seja, né, o governo financiava uma parte em até centavos de euros para diesel e gasolina, então vejam só como o uso do petróleo ainda é muito importante, né, ainda é muito importante ainda para a agricultura, e se você começa a diminuir esse uso, você deixa a agricultura praticamente insustentável, e também das próprias máquinas agrícolas. Contudo, né, mesmo com o governo voltando atrás em sua decisão, estabelecendo um calendário de reduções, os protestos não são apenas por isso, mas pelas restrições às atividades agrícolas que se seguem por toda a Europa. Então, na verdade, existe alguma coisa mais por trás disso, e é o que a gente vai acabar observando, tá? Então, tem mais caroço nesse angu, né? Nós vamos ter que ver isso daí. Então, qual que é a grande trama por trás disso tudo? Tem uma trama por trás disso tudo. Tá? O que realmente está por trás das medidas dos governos são os mecanismos políticos que pretendem reduzir a agricultura mundial. Então, olha só, uma redução da agricultura mundial. Com o quê? Com os costumeiros problemas de sempre, né? Eles estão sempre elencando e chamando os mesmos problemas, e quanto mais eles puderem ser entrelaçados, melhor. Neste caso, é clima e biodiversidade. Vocês vão também ver clima e saúde, né? Então, a saúde também tem que estar misturada, a saúde e biodiversidade, ou um emaranhado de tudo isso, né, que a gente vai mostrar isso futuramente no nosso projeto aí, no nosso grande curso. Mas, voltando aqui ao tema, então, clima e biodiversidade. Olha que interessante, né? Como eu sempre falo, o mais perverso e o mais perigoso de todos os painéis políticos científicos é o IPBES, né, que é fundado aí em 2010 e vem correndo pelas beiradas. E aí você vê quem é que está por trás do IPBES, é só gente da ONU, né? Então, tá lá, programa ambiental, tem Unesco, tem a UNDP. Olha só que interessante, aqui está tão pequenininho, eu aumentei, né? Food and Agriculture Organization of the United Nations. Então, tá lá, né? O que a gente chama de FAO, né? A FAO tá lá junto com o IPBES. E o que é o IPBES? É um painel intergovernamental para biodiversidade e serviços ambientais, né, ecossistêmicos, que eles chamam, e aí tem uma sigla mais bonitinha, mas é a mesma coisa, né? Antes começou como intergovernamental, com painel também, agora eles chamam só mudar, chamaram de plataforma, mas está lá, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E o que está dizendo aqui, então, é uma plataforma intergovernamental de políticas científicas. Olha o absurdo! Políticas científicas, né, sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, agora, a natureza presta serviços à humanidade, como se fosse possível separar a sociedade e a natureza.
né? Isso é o homem separado do meio, essa relação que a geografia tanto preza, né? A ciência geográfica tanto preza, os caras agora estão achando que isso é separado. Ele é separado e aí ele tem que fornecer um serviço, está reconhecendo a alteridade da natureza. E é claro que isso aí tem um porquê de se reconhecer essa alteridade, tanto num nível geopolítico econômico, que a gente sabe que essas grandes corporações mundiais estão querendo o quê? Estão querendo absorver a natureza como um grande negócio e, é claro, vão cobrar por isso, com a desculpa de que é o meio ambiente, que precisamos salvar o planeta, que nós precisamos cuidar para que não tenha escassez, né, no mundo abundante, então tem que criar uma escassez. Então você está simplesmente privatizando a natureza, colocando na mão dos piores crápulas e corruptos do nosso planeta, e ainda por cima fazendo o segundo passo, que para mim é um dos mais perigosos, né? Você está endeusando a natureza. Então você está fazendo aí, reconhecendo a alteridade da natureza, mas ainda reconhecendo em forma de Deus, de santificação, de santuário. Olha só, são palavras pesadas, mas todas elas têm um porquê de estarem aí. Tá? E aí, quando você faz uma política científica, numa plataforma intergovernamental para políticas científicas, você está ressaltando e colocando que ciência, né, essa entidade chamada ciência, que é sempre assim, alguma coisa que ninguém sabe o que é, uma coisa abstrata, se juntando com política, que é a coisa mais corrupta. Né? Então, ciência, justiça, né, essas grandes figuras, elas não deveriam, em hipótese alguma, estarem misturadas com política. E é o que a gente vê, né, principalmente nesse país que virou do avesso, né, o judiciário metido com políticas. É a mesma situação. Ciência não tem que estar metida com política, porque ciência ela está em constante renovação e ela não pode ter dogmas. E a partir do momento que você cria uma plataforma intergovernamental de políticas científicas, você está dizendo que os cientistas agora são políticos. E são políticos ilegítimos porque ninguém votou nesses caras. Então, eles se autoafirmaram para fazer esse tipo de situação. E a coisa vai piorar, tá? A coisa vai muito piorar. Então, veja só que na COP de dezembro de 2022 do IPBES, então, ressalto aqui, nós não estamos falando da COP do IPCC, da turminha do clima. Existem outras COPs também que correm por fora desses outros painéis, IOTP, IPCC, IPBES, né? O IPEA também, que é aquela plataforma que não é tão ligada quanto essas aí, mas faz as políticas públicas internacionais para a mudança das constituições, e outros organismos que, de uma maneira ou outra, estão ligadas. Né? Não podemos esquecer da própria Organização Mengele de Saúde, que também está metida nisso, né? Está querendo fazer aí uma constituição global, já vamos falar sobre isso, mas está lá, na COP de dezembro de 2022, o IPBES no IPBES acordou-se que 30% das áreas terrestres naturais, ou seja, das áreas terrestres naturais dos continentes, 30% dessas áreas terrestres naturais deverão ser restauradas em 100%, em 100% de suas áreas na forma in natura. Tá? Isso aí tem prazo, eles querem que aconteça também, né? Olha que interessante, até 2030. Então, olha só, eles sempre falam que a restauração da natureza é extremamente difícil, danosa, etc. Quando a gente fala que a floresta amazônica se recupera rapidamente, aí falam que a gente está mentindo, mas eles acham que então em 7 anos, né, 30% das áreas terrestres naturais vão voltar a 100% de como elas eram in natura. E aí tem um resultado nefasto, né? Qual é o resultado nefasto disso, pessoal? Teremos clara e evidente redução das áreas agrícolas, especialmente na Europa, que já é, né, um continente minúsculo que cabe dentro do Brasil várias vezes, né, várias vezes aqui dentro do Brasil, e aí você vai reduzindo ainda a área de agricultura deles. Veja só que vai ser um grande problema. Mas o Brasil também fará a sua parte nessa restauração. Porque quando teve lá a COP de dezembro de 2022 do IPBES, o Brasil mandou os seus representantes. Eles falaram sim. Inclusive era no governo de uma pessoa que todo mundo gosta, mas foi lá e falou sim, como também falou sim para todas as resoluções que foram feitas do IPCC e das COPs do IPCC. E aí que a gente ressalta também com grande pesar, é porque
as manifestações estão se mantendo lá, mesmo que o governo tente voltar aí atrás, fingindo que está voltando atrás, mas a Europa está passando, está sentindo na pele aquilo que os agricultores do Brasil já sentem há muito tempo. Né? É IBAMA, é Ministério Público, né, ambiental, é caça às bruxas por qualquer coisa que você faça, cai uma árvore na sua propriedade, você vai ser multado, etc, etc, etc. Né? E cada vez mais as restrições estão se impondo sobre o pessoal, né, da agricultura, né? Mas aí eles agora estão sentindo um pouco, né, desses dissabores, e aí eles começaram a se manifestar. Aqui a gente ainda está bastante incipiente nisso. Então, o Brasil também vai passar por isso cada vez de forma mais severa. É o que a gente está alertando já há muito tempo, né? E tem mais alertas que a gente fez aí no decorrer todo esse tempo. Mas nós vamos fazer isso ainda com mais calma aí durante o nosso pequeno documentário. E a trama, então, tem uma base, né? Uma base de desculpa, que eu chamo a base da desculpa climática, chega a ser patética de tão paradoxal que essa gente aí inventa. Tá? Traduzindo de forma simples o que eles complicam do que eles estão dizendo. Tá? Então, tem uma aspas aí, mas é uma aspas com aspas também. Mas o que, que eles estão dizendo? Que a fome mundial, né? Porque, afinal de contas, você tem esta instituição da ONU, né? A FAO, né? Food and Agriculture Organization, né? Falando que está cuidando da comida, está preocupada com a alimentação mundial, a fome mundial. Então, tá lá. O que, que eles alegam? Que a fome mundial ocorrerá por causa de um clima alterado, cuja mudança, então a mudança climática, né, cuja mudança ocorre pela existência da agricultura. Tá? Então, essa aqui é a primeira sentença. Nós temos que avaliar bem o que esses caras estão falando. A fome mundial ocorrerá por causa de um clima que se altera, cuja mudança, né, desse clima alterado foi resultado da existência dessa agricultura, porque ela está mudando os ambientes, né? Tem aquela tropinha de capetas que trabalham só nas mudanças ambientais, né? Não tem as mudanças climáticas, mas também tem as mudanças ambientais. Um dia a gente chega lá, porque é tanta palhaçada que é difícil de explicar e as pessoas começam a ficar meio doidas. Mas o objetivo é que você fique doido mesmo. Então, a fome mundial ocorrerá por causa de um clima alterado, cuja mudança, né, o que ocorreu, o que criou isso, foi a existência da agricultura. Então, agora vem o resultado da sentença, né, a implicação. Então, né, se reduzirmos as atividades agrícolas, né, caímos no pressuposto que vamos consertar o clima e deixaremos, então, de ter fome. Só que qual é a consequência disso? Se você está reduzindo as atividades agrícolas, diminuindo as áreas de produção, você conserta o clima. E aí você deixa de ter fome porque você consertou o clima. Mas se você está reduzindo as áreas de produção, então você está reduzindo o que nós teremos para comer. Então é patético, é paradoxal, é imbecil o que esses caras pensam, o que eles planejam. Tá? Então, estou colocando aqui uma sentença simples, o que milhares de folhas de documentos escritos por gente que não tem nada de ciência, gente que só quer o mal da humanidade, está pregando em todas essas reuniões para esses políticos semi-analfabetos que nós temos no mundo inteiro, né, que são todos cupinchas, peças de um jogo macabro. Né? Então, vou ler agora a sentença de uma vez só para vocês entenderem. A fome mundial ocorrerá por causa de um clima alterado, cuja mudança ocorre pela existência da agricultura. Então, se reduzirmos as atividades agrícolas, consertamos o clima e deixaremos de ter fome, mesmo reduzindo o que teremos para comer. Por isso, eu tenho que abrir um parênteses aqui para falar um pouco do que é a guerra espiritual dentro dessa trama, tá? Então a gente tem que falar um pouco sobre isso, não tem como fugir, né? Mostrar quem é essa figura, quem é essa ciência. É claro que a gente tem muita gente que estuda escatologia e vai lembrar lá das feras, das bestas que o profeta Daniel fala, que o apóstolo João fala. Né? Então, também não me espanta de falar sobre essa meretriz escarlate. Tá? Por quê? Por que não me espanta? O que me espanta é que a ciência também vai ser representada por essa grande meretriz escarlate sentada aí nessa besta. Tá? A última cabeça dessa besta já é o último reinado. Esse último reinado é a ONU. Tá? Então, afinal de contas, IPBES é ONU.
A FAO é a ONU, o IPCC é a ONU, a Organização Mundial de Saúde é a ONU. Tá? Todas essas coisas são ONU, já estão dentro desse grande império mundial que está aí trabalhando contra a humanidade. Né? Aí você tem lá os 10 chifres. Então a ONU já é o último império, a última cabeça da besta. Então os 5 grandes países que elencam, tá? Isso aqui é uma percepção minha, estou passando para vocês, deixa eu abrir esse parênteses antes, é uma percepção minha. Tá? Os 5 países mandantes do Conselho de Segurança da ONU, né, já é a própria cabeça, tá? Que são os caras que são os votantes. E os 10 membros rotativos consultivos, para mim, são os 10 chifres que, a dado momento, vão receber a autoridade para passar por cima de alguma coisa que vai acontecer para eleger lá, né, o sujeito que vai comandar essa organização nefasta. Tá? Então, eu estou aqui fazendo uma percepção minha, e é por isso que a grande meretriz escarlate, além, né, de todas as interpretações que as pessoas trazem, os grandes estudiosos sobre a escatologia, né, que tem aí envolvimento com as falsas igrejas e tudo mais, existem outras meretrizes que também se encaixam nesta figura. Claro, a justiça é uma delas, lembra que a justiça também é uma senhora, e a ciência também é uma senhora e é uma grande meretriz. Quando você vê organizações como IPBES, IPCC, né, são verdadeiras o quê? Verdadeiras prostitutas que trabalham em cima desse sistema nefasto. Tá? Então, dentro dessa guerra espiritual, você tem essas figuras, a gente tem que trazer isso para vocês, não tem como fugir mais. Né? Nós estamos sempre trabalhando em 3 níveis agora. O primeiro é o científico, o segundo é o geopolítico, o terceiro é a guerra espiritual, e a gente quer trazer isso para vocês, porque como é que pode uma organização internacional das Nações Unidas para comida e agricultura falar esse tipo de coisa? Falar que nós temos que reduzir a produção. Então, está colocando isso na mão de quem? Né? Fica a grande pergunta. Está colocando a agricultura na mão de quem? Quem são os grandes testas de ferro, né? Bill Gaiato e Companhia Limitada, que estão comprando áreas agrícolas pelo mundo inteiro, né? Que queria, inclusive esse testa de ferro, queria fazer um sistema operacional que só podia ele navegar na internet. Então você vê que eles têm realmente essa sensação de controle e domínio total, a exclusividade, eles adoram. Né? Se meteu aí, né, com a Organização Mundial de Saúde, então você sabe que tem essas coisas acontecendo, então para a comida também, a falsa comida que ele quer vender para as pessoas, né? Até coisas mais bizarras como a própria carne humana sendo fabricada em laboratório, mas enfim, a coisa vai muito longe. Tá? Então, nesse primeiro bloco de episódios, nós estamos mostrando para vocês simplesmente as manifestações. E agora, então, vamos acompanhar algumas gravações de manifestações que nós recebemos, da Alemanha, da França também, agradecendo imensamente ao senhor Sérgio Tavares, que cedeu gentilmente algumas imagens para a gente colocar aqui. A gente vai colocar, inclusive, o link do canal do senhor Sérgio Tavares, para vocês poderem acompanhar os seus noticiários, que são muito bons. Né? O Sérgio Tavares é um colega nosso, português, e está aí acompanhando as manifestações também na França. Então, vejamos aí algumas manifestações na Alemanha primeiro. Wahnsinn. Ja, Leute, abonnieren, kommentieren. Was hält ihr davon? Was sagt ihr dazu? Ich schwenk mal so ein bisschen rum hier. Ja genau, die Hälfte vom Herz ist jetzt voll schweinereich und jetzt fangen wir wieder von der Spitzenseite sozusagen an aufzubauen. Moin, sei gegrüßt. Hi, wie geht's dir? Nein, ich habe teilweise Gummistiefel an.
Mais uma vez, diretamente de França, estou em Agen, mais uma reportagem aqui da fúria dos agricultores contra as medidas insanas do Governo e da União Europeia. Ora, estou em frente à Câmara Municipal, à Prefeitura de Agen, que está completamente coberta de fezes de animais, estrume, de lixo, detritos, pneus, está uma lástima. Eu vou-vos mostrar como é que tudo isto está, porque, como já disse na primeira reportagem, o primeiro apontamento aqui de França, uma das formas de luta dos agricultores, além dos bloqueios de estradas e tudo mais, é encherem as prefeituras, as câmaras municipais aqui das várias cidades, dos vários municípios de França, com detritos, entupindo as entradas e deixando isto completamente caótico. Ora, eu vou-vos mostrar o aspecto aqui da prefeitura de Agen, uma vila lindíssima, um local lindíssimo que está irreconhecível. Mas ora, esta é a entrada daqui da prefeitura, um local absolutamente histórico, está impossível de andar aqui, no chão está cheio de lama, aqui as ruas estão cortadas com imensos detritos. Vejam bem, não dá sequer para passar para esta rua aqui ao lado. Eu também não posso pisar porque o chão está cheio de palha e de lama, mas está completamente atulhado de detritos. Não dá para passar aqui para esta rua ao lado. Mas impressionante mesmo é a fachada. Aqui a fachada principal, histórica, completamente mesmo. Está um cheiro imundo, um cheiro a fezes, a estrume de animal e muitos pneus, muito lixo, não só aqui na entrada, mas continua aqui, segue aqui nas imediações do edifício e até aqui à frente há depois algumas zonas com montes de entulho, principalmente ali daquele lado, onde até está um monte de maçãs que as pessoas vão se servindo. Os agricultores deixaram aqui imensas maçãs, milhares de maçãs que as pessoas vão ali com sacos tirando, já irei também mostrar. Ora, então, como é que isto aconteceu? Como é que estes detritos vieram aqui todos parar? Isto acontece em várias cidades. Vamos então ver aqui as imagens, como é que esta prefeitura de Agen ficou assim neste estado. E como já vos disse, não é só aqui, tem sido em várias cidades, em vários municípios aqui de França, tem sido mais uma das formas de luta.
Ora, e perante ações destas, podem ter a certeza que os políticos entendem a mensagem, sem dúvida nenhuma, até porque nem sequer podem entrar e está de facto um cheiro imundo, está completamente irreconhecível aqui este município de Agen. Está aqui também muita polícia para garantir que não encham ainda com mais detritos, mas está em toda a parte, mesmo aqui à frente, vejam amontoados de pneus, fardos de palhas, vários populares vêm aqui até tirar fotografias, porque não é todos os dias que se vê uma Câmara Municipal assim neste estado, e como vê, como vos disse, imensas maçãs que também foram aqui deixadas, as pessoas têm vindo aqui com sacos, servirem-se destas imensas maçãs, este monte de maçãs que aqui está, mas lá ao fundo mais e mais entulho, é mesmo muito, 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 fardos de palha, e então é mais uma das formas de luta dos agricultores em fúria, e o canal Sérgio Tavares está aqui em França para vos mostrar tudo. Não percam toda a reportagem diretamente de França. O vosso repórter cidadão, forte abraço. Gostaria de fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, ao Rubem Garcia, que fez contribuições no PayPal, ao Celso, Marina, Fábio, Humberto, Maria Tereza e a Eliane Nunes, que fizeram contribuições na nossa conta, na nossa caixa. Meu muito obrigado, lembrando que a nossa conta também mudou de número, por enquanto ambos estão funcionando. Agradecer aos nossos queridos amigos que estão no Apoia-se, Alexandre Augusto, Carlos, Cristóvão Edmundo, Elci, Eliane Santos, Felipe, Joner, Gabriel, José Luiz, José Roberto, Lígia, Michele, Nelson, Nilce, Renato, Roberta e Ronald, meu muito obrigado. Lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês e agradecimento também aos nossos colegas que nos ajudam com material. Lembrando que nossos livros continuam aí na nossa lista para você poder adquirir e entender um pouco mais sobre esse assunto. E também aos pais que estão interessados em apresentar a palavra da Bíblia para as suas crianças, tem aí a Bíblia em quadrinhos. E quando você compra pelo nosso link, você também ajuda ao nosso canal. Meu muito obrigado a todos. E para quem ainda tiver dificuldades de acessar o Rumble, tem aí o link, e também está na descrição dos vídeos, de como você pode fazer para acessar o nosso canal sem ter mais dificuldades. Bom, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira parte do vídeo sobre as manifestações dos agricultores na Europa. Na segunda parte, nós teremos muitos mais enlaces geopolíticos e de guerra espiritual que você precisa saber, coisas que nós já estávamos anunciando nas nossas palestras desde 2015, quando então entra em vigor, vamos dizer assim, o fadado Acordo de Paris, né, que é realmente uma trama diabólica para conseguir engendrar toda a humanidade dentro de uma grande prisão. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!